Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Eduarda Guterres e eu falo sobre alimentação saudável, rotina, hábitos, viagens e demais coisas que podem acrescentar na vida de vocês. E hoje eu estou aqui com a Nájila para a gente ter um bate-papo muito legal, falando justamente sobre a alimentação saudável e sobre hábitos que podem melhorar o nosso dia a dia. Oi, pessoal, eu sou a Nájila e no meu perfil nós conversamos sobre lifestyle saudável. Acreditamos totalmente que a felicidade mora no dia a dia e no cotidiano, nas pequenas coisas que nos acontecem. Não são nos grandes eventos, não são nas grandes festas e grandes comemorações. Todos os dias é dia de ser feliz. Através do perfil a gente tenta mostrar esta realidade. Então vamos começar com a primeira pergunta, Eduarda. Como nós podemos encarar uma dieta sem tantas restrições? Falando sobre uma dieta, a gente precisa encarar ela como uma construção de hábitos saudáveis. Então, não olhar para uma dieta como uma coisa tão restritiva, como algo tão rígido, em que a gente vai se punir cada vez que a gente sair um pouquinho daquilo que foi proposto. Então, é nessa construção de hábitos e também construção de autonomia alimentar que a gente aprende a fazer as melhores escolhas e ter sabedoria na hora de escolher os melhores alimentos. E como tu vê a questão da dieta sem a inclusão de exercícios físicos na rotina diária? Tem como? Sim, tem como emagrecer, né, ter uma perda de peso sem atividade física, porém essa perda de peso, ela vai ser muito mais demorada, porque quando a gente faz atividade física, a gente aumenta, né, o nosso gasto calórico, consequentemente, a gente não precisa ficar num déficit tão rígido, né, num déficit calórico tão grande. Então, sim, a gente consegue emagrecer, mas o indicado, principalmente como nutricionista esportiva, é que a pessoa ela faça atividade física, porque essa atividade, além de promover o emagrecimento ou manutenção de peso, ele também nos ajuda na questão do nosso humor, na questão hormonal e também na questão energética. Pode observar que geralmente quando a gente faz uma atividade física, a gente se sente com mais disposição do que quando a gente não realiza nenhuma atividade. Então, o indicado é que sim, faça atividade. Por último, também por conta da questão da manutenção ou crescimento de massa muscular, que é muito importante se a gente tem alguma queda, né, para nossa qualidade de vida também ao longo dos anos. Então, sim, conseguimos emagrecer, mas o ideal é que a gente sempre faça a combinação da atividade física. Tem uma pergunta que veio de uma seguidora. O final de semana pode colocar em risco a dieta quando se busca a redução de peso? E como encarar os finais de semana e conseguirmos manter as dietas? Sim, o final de semana, infelizmente, ele pode sim estragar, né, todo aquele planejamento que nós tivemos durante a semana, porque pensa comigo, a semana ali de segunda a sexta, a pessoa ela seguiu um planejamento alimentar, teve a sua rotina saudável e estava tudo certo. Chegou no sábado, em vez de ela fazer um momento de refeição livre, ela começou de manhã já com um superávit calórico, comendo alimentos hiperpalatáveis e hipercalóricos, que consequentemente ela terminou aquele dia num superávit tão grande que interferiu durante a semana. Então, é uma matemática pura, né, não fecha se tu for ver, se tiver um superávit muito grande ali no final de semana, ele vai sim suprir todo o déficit que foi feito ao longo da semana. Por isso que a melhor maneira de encarar um final de semana é não olhando para ele como algo de agora fiz tudo certo na semana, então eu vou me permitir no final de semana. Não, ao contrário, tentar seguir a rotina saudável da melhor maneira possível, na maior parte do tempo. Então, seguir de manhã fazendo a alimentação que já faz ao longo da semana e separar um momento, né, social, que vai ter um aniversário, vai ter algum momento de confraternização com as pessoas que tu gosta, para sim fazer aquela suposta refeição livre. Então, seguir ao longo do dia o planejamento alimentar que tu já tens, vai chegar o momento da refeição livre,
tu não vai ter tanta fome, porque tu já vai estar saciado ao longo do dia, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas têm aquela ideia de, ah, não vou comer tal coisa porque vai chegar ali à noite e eu quero comer uma pizza, por exemplo. Quando a pessoa ela tem esse pensamento, o fato dela ter restringido muito ao longo do dia, ela vai chegar naquela janta e ela vai comer muito mais do que aquilo que ela realmente deveria consumir. Quando a pessoa ela segue um planejamento alimentar e ela não transforma em um dia ou um final de semana livre, e sim em um momento só, ela chega naquele momento mais saciada, ela consegue fazer escolhas alimentares com mais sabedoria, porque ela não está com fome, porque sempre quando a gente deixa para chegar naquele momento da fome, a gente não consegue fazer as melhores escolhas. É só tu ver quando a gente vai ao mercado com fome, geralmente a gente não faz as melhores escolhas possíveis. E o que eu sempre indico também para meus pacientes é, por exemplo, chegou naquele momento que tu vai fazer aquela refeição que está fora do teu planejamento alimentar, sempre começar com um prato de frutas e vegetais que vão te deixar, né, mais saciada e mais nutrida. Então, consequentemente, a pessoa vai comer menos do prato principal e menos da sobremesa, caso haja. Então, é uma estratégia que sim, a gente tem que pensar em um momento ali de confraternização e não no final de semana todo, ou daqui a pouco até numa semana, porque isso sim que acaba estragando os resultados, né? Porque uma coisa é uma refeição, outra coisa são 2 dias inteiros. E para aquelas pessoas que amam aquele docinho, o que que tu poderia dizer? Dá para conciliar? Como dá para administrar essa questão? Em relação ao docinho ou qualquer alimento que a pessoa goste, sim, a gente consegue conciliar. A diferença é que quando a gente vai encaixar, vamos dizer assim, aquele docinho, a gente precisa encaixar ele no planejamento alimentar na quantidade e no momento ideal. Então é muito diferente, por exemplo, tu consumir um docinho de sobremesa do que tu consumir aquele docinho sem comer nada ao longo do dia só para chegar naquele momento e comer o docinho. Então, a gente tem que olhar mais no sentido de contexto alimentar. Em todo o contexto alimentar, se a pessoa ela consegue seguir o planejamento, tem todo o planejamento alimentar e aquele doce incluído numa quantidade que não vá prejudicar ali os resultados dela, a gente consegue sim ter aquele docinho. Claro que nem eu sempre falo, né? Sempre de maneira individualizada e não vendo aquele docinho que tu vá, por exemplo, comer uma barra de chocolate inteira, vai comer vários bombons. Não, vai ser aquele momento do teu dia que tu vai poder comer um pouquinho daquele doce, porque é uma sobremesa e não uma refeição. E para pessoas como eu, que amam café, ele interfere no sono? O que a alimentação como a alimentação interfere no nosso sono? Porque sono é sinônimo de qualidade de vida. O que que a alimentação pode contribuir para que a gente tenha uma boa noite de sono e, consequentemente, um bom dia? Tá, acho que eu posso separar em 2 respostas distintas, mas que se complementam. Primeiro falando sobre a questão do café, ele sim, o café e assim os outros alimentos que são ricos em cafeína, eles acabam interferindo no nosso sono, né, então mesmo que a pessoa ela não sinta tanta sensibilidade, ele vai interferir na qualidade do sono que a gente tenha. Por isso que o indicado é que a gente tome aquele cafezinho, quem gosta e tem o hábito de tomar ali até às 15, 16 horas. Isso se a pessoa ela não dormir cedo, né, porque se for aquela pessoa, por exemplo, que vai deitar 9, 10 horas da noite, a gente já tem que pensar em colocar esse horário do café ali para tomar até meio-dia, 1 hora, e dependendo da sensibilidade, até cuidar ainda mais essa questão. Porque a gente fala muito sobre os alimentos não, né, sobre o café, e a gente sempre imagina o cafezinho, mas a gente se esquece dos outros alimentos que são ricos em cafeína também, e que também podem vir a prejudicar o nosso sono. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma mulher ali que já tem ali mais de 40, 50 anos de idade, que pode estar num climatério e menopausa, que daí já tem o contexto de estar com dificuldade para dormir, para ter uma qualidade de sono por toda a questão hormonal, aí a gente precisa se atentar ainda mais a esta questão do café. Tá? Então, sim, a gente precisa prestar atenção até em que momento do dia a gente vai tomar esse café e o indicado para a nossa saúde, né, para a população geral saudável, é em torno ali de 4 xícaras, né, 3 a 4 xícaras de café por dia. Então, também, além de cuidar os alimentos que a gente vai consumir, cuidar a quantidade e até qual horário a gente vai consumir esses alimentos ricos em cafeína.
E agora, falando sobre a questão de dormir bem, é outra questão muito importante a gente cuidar o que que a gente vai comer próximo ao horário de dormir. Existe aquele, de uma certa forma, até o tabu. Antigamente as pessoas deixavam de comer, por exemplo, até às 18 horas, porque elas achavam, por exemplo, que carboidrato era algo que não podia ser consumido, mas já foi desmistificado de certa maneira, porque a gente já viu que o corpo não sabe que horas são. Então não tem aquela coisa de: "Nossa, não posso comer alimentos fontes de carboidrato", por exemplo. Mas algo que é muito importante quando a gente vai pensar no sono, é que quando a gente está chegando próximo ao horário de deitar, que o nosso corpo ele vai repousar, a gente não consegue fazer aquela digestão que a gente faria se fosse, por exemplo, um alimento consumido no horário do almoço. Então, sim, a gente precisa pensar em alimentos mais leves para o horário próximo ao horário que a gente vai deitar, tá? E evitar, por exemplo, alimentos que são mais pesados, que têm muita gordura. Quando a gente fala, por exemplo, de um alimento mais pesado, a carne vermelha acaba sendo um alimento muito pesado para muitas pessoas, né? Muitas das pessoas têm ali a digestão muito mais lenta com a carne vermelha, por conta, né, do tipo de alimento e também porque é uma carne que tem mais gordura. Então, cuidar esse tipo de alimento, cuidar alimentos fritos também, que se tornam alimentos mais pesados, alimentos ultraprocessados, tá? E também, uma outra coisa para falar sobre a questão de dormir, que eu vejo muito em consultório, é a pessoa consumir, por exemplo, feijão, lentilhas, leguminosas, que são bons alimentos para serem consumidos ali diariamente. Só que o problema é que são alimentos que nos pode causar mais flatulência, né, aquele desconforto. Então, é interessante também cuidar, se vai consumir próximo ao horário de dormir, não consumir uma quantidade muito grande. Além de alimentos que também podem causar desconforto, como o repolho, que é um alimento que muitas pessoas acabam se queixando também. Então, a gente sempre tem que pensar no que a gente vai comer antes de dormir, para que não interfira na nossa qualidade de sono. Hoje nós ouvimos muito falar em suplementação e é uma indústria que tem se desenvolvido fortemente. O que tu tens para nos dizer sobre suplementação, principalmente para as mulheres, 30 mais, 40 mais, 50 mais? Existe um início? Qual é a faixa etária que é indicado ou independe da idade? Falando em suplementação indicada, não existe nenhuma que seja obrigatória, mas analisando as mulheres, no geral, com mais de 40, 50, 60 anos, que pelo menos estão entrando no período ali do climatério, a gente vê que a maior parte da alimentação delas acaba sendo mais pobre em vitamina D e ômega 3. Então, são dois suplementos que são super indicados nessa faixa etária. Além da creatina, que também é um suplemento que existem vários estudos, é o suplemento mais estudado, tá? E que também pode ser indicado e é indicado na maior parte dos casos. Tem uma nova pergunta aqui. O que tu indicarias para comer antes de treinar? Se eu treino pela manhã, acordo com pressa e com pouca fome. Se a pessoa ela tem pouco tempo antes de treinar, ali menos de 30 minutos, de 30 a 15, o ideal é que ela consuma alimentos que sejam carboidratos de rápida absorção, tá? Então, como exemplo desses alimentos, a gente tem a própria fruta, um pão com um pouco de doce de frutas ou requeijão light, porque são alimentos que justamente não podem causar desconforto, né, ali para a pessoa realizar aquela atividade física. Então, evitar alimentos que tenham muita gordura ou que sejam muito fibrosos e dar atenção aos carboidratos que vão te fornecer a energia necessária para realizar aquele treinamento. Então, essas foram as perguntas que elaboramos para esse nosso primeiro bate-papo. Esperamos ter contribuído de alguma forma com vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, comentem o que acharam e não esqueçam de já compartilharem esse vídeo com um familiar ou um amigo para que esse conteúdo seja levado adiante. E por último, claro, não se esqueçam de já se inscreverem aqui no canal. Beijos, até o próximo vídeo!